Depois nós vamos apresentar o casal. Filemon, nós vamos ler a partir do verso 1. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, porque na verdade eu coloquei ali 2 versículos, só que nós não vamos ler os 2 versículos apenas. Nós vamos ler todo o livro, toda a carta de Filemon. São apenas 25 versículos. Então abra sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Depois de Tito, antes de Hebreus. Os irmãos acharam, amém? Amém. Abra a tua Bíblia em Filemon, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, ele está falando com Filemon, o coração dos santos foi reanimado. Versículo 8. Pelo que ainda tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que de ti convém. Todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornarei a enviar. E tu torna a recebê-lo como meu coração. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Verso 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Mas já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isto na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Verso 21. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo com vosso Espírito. Amém. Amém? Você leu um capítulo, um livro da Bíblia na escola bíblica dominical, né? Que é o livro de Filemon, a carta de Paulo a Filemon. Muito bem, então vamos começar aqui a nossa reflexão, a nossa escola dominical sobre essa carta de Filemon.
A carta de Filemon, ela é, como você pôde ver aqui, amém, minha filha? Ela é a mais curta de todas as obras que o apóstolo Paulo escreveu. Paulo escreveu 13 epístolas. Essa é a menor de todas. Essa é a menor epístola escrita por Paulo e é uma das mais íntimas e particulares que envolve a pessoa bendita de nosso amigo e apóstolo Paulo. Foi uma carta, presta bem atenção, endereçada a uma pessoa que dá o nome da própria carta, Filemon. E Paulo escreve para este homem, né? Mas você vai perceber comigo agora, nesta manhã, que embora Paulo tenha escrito essa carta primariamente para Filemon, ela teve outros endereços, ela teve outros alcances. Diferentemente de Timóteo. Timóteo, ele escreve para Timóteo. Essa carta, embora ela seja uma carta particular, ela vai se tornar pública a partir da mão daquele a qual fora endereçada, Filemon. Então, só para que você tenha uma ideia, eu vou ler o versículo 1 ao versículo 3. Novamente eu trago na tela e peço a sua atenção para você perceber que Paulo escreve não só para Filemon, embora Filemon seja a pessoa principal da escrita da carta. Foi para ele, mas o alcance tem um fluxo maior. Olha lá. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia. Então perceba bem que ele está escrevendo para Filemon, mas agora ele acrescenta uma outra pessoa, e ele vai acrescentar outra, olha lá. E a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa, graça, voz e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo vai falar com Filemon, é importante você prestar atenção nisso. Ele quer que a mulher dele fique sabendo, porque Áfia é esposa de Filemon. Então ele está escrevendo para Filemon, mas ele cumprimenta, ele diz: Áfia, tome ciência disso que eu estou falando. E ele coloca a mulher porque é o assunto que ele vai tratar. Ele não é bobo nada, ele sabe que ela precisava tomar ciência. E ele fala de Arquipo, que segundo os historiadores era filho de Filemon com Áfia. E ele também acrescenta lá no finalzinho, e a igreja que está em sua casa. Ou seja, havia uma igreja estabelecida na casa de Filemon, cujo pastor era o filho dele, Arquipo, e sua esposa, membro desta igreja. Naquele tempo, não havia templos ainda construídos como igreja, como nós temos hoje aqui. E era uma igreja, então, na cidade. Então havia a igreja de Colosso, a igreja em Tessalônica, a igreja em Éfeso. A comunidade ainda estava começando a expandir, em expansão. Então havia aquela igreja no referido local. E aqui, em Colosso, havia essa igreja na casa de Filemon, cujo filho Arquipo era o pastor. Muito bem. Paulo queria, pode passar? Paulo queria que essa carta fosse lida não só por Filemon, por causa do assunto específico tratado nela. Então ele direciona, repito, a Filemon, mas ele quer que também o assunto chegue ao conhecimento da sua esposa, do pastor da igreja e de toda a igreja. Tem assuntos que precisam ser tratados em particular. Tem assuntos que precisam ser tratados só entre os da liderança. E tem assuntos que podem e precisam ser tratados com toda a igreja. E Paulo tem esse critério. Paulo não é um homem irresponsável. E o que ele vai falar aqui tem muito a ver com Filemon, mas ele quer que toda a igreja saiba e tome ciência disso. Muito bem, vamos à visão panorâmica da carta a Filemon. É o 57º livro da Bíblia, pegando do Velho ao Novo Testamento. É o 57º livro da Bíblia, o 18º livro do Novo Testamento. Então nós estamos estudando hoje aqui o 18º livro do Novo Testamento. Não tem capítulos, você percebeu que nós lemos aqui apenas os versículos, uma cartinha pequenininha, a menor de todas do apóstolo, e aqui nós temos 25 versículos, e nela não existe nenhuma profecia, porque Paulo não está escrevendo aqui para dar uma direção para a igreja.
ele está falando em algo particular com um filho na fé chamado Filemon, e que precisava entender um assunto muito importante que você vai entender aqui também nesta manhã. O autor dela, acabei de lhes falar, nós temos aqui a leitura que fizemos, porque ele próprio se identifica, o apóstolo Paulo, ok? E na data de 61 depois de Cristo. O local de onde partiu essa epístola, direcionada a Filemon, ela saiu de uma prisão, onde Paulo estava em Roma. Ele fora preso 2 vezes em Roma, né? Então a carta, pela própria escrita dela, sugere que o apóstolo Paulo estava preso quando a escreveu. O versículo-chave, de todos os 25 versículos aqui, o versículo-chave é aquele ali, o verso 16. Não mais como escravo. Você vai entender o que ele está falando aqui. Ele está dizendo, olha, recebe Onésimo não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. A expressão-chave é o perdão. Porque essa carta, com 25 versículos, vai tratar especificamente disso, o perdão. Vamos ao propósito da carta. Essa cartinha é pequena, é rápida, objetiva, e nós vamos traçar aqui um perfil para a nossa meditação. O propósito dela, Paulo escreve essa carta para interceder por Onésimo. Onésimo, que tinha muito a ver com Filemon, porque ele era escravo de Filemon, você vai compreender isso aqui. Então Paulo escreve essa carta basicamente para interceder por Onésimo a Filemon, para que Filemon perdoasse e aceitasse Onésimo de volta, agora não só como escravo, mas como um irmão na fé, como um irmão em Cristo Jesus. Então, resumindo, na carta Paulo pede o perdão e pede a restauração, a reconciliação de Filemon com Onésimo. Só Jesus para fazer isso. Só o Evangelho para trazer reconciliação para a vida dos homens. Quem era Filemon? Filemon era um membro proeminente da igreja de Colossos. Ele era um homem abastado, um homem rico, proprietário de escravos, tinha muitas posses, e também havia na casa de Filemon, como nós acabamos de citar, uma igreja estabelecida lá. Esse Filemon, por que Paulo está tendo essa liberdade de conversar com Filemon como ele tem nesta carta? Quem ganhou Filemon para Jesus foi Paulo. Filemon estivera em Éfeso, uma época em que Paulo estivera estabelecido nas suas viagens missionárias em Éfeso. Esse Filemon ouviu o evangelho por intermédio de Paulo. E ele se converteu a Cristo, voltou para Colossos, lá estava uma igreja estabelecida, ele se prontifica em trazê-la para sua casa. Obviamente era um homem que deveria ter um espaço maior, era um homem generoso, um homem de um coração muito bom, convertido, e a igreja ali fora estabelecida na sua casa, e ele, feliz da vida, abençoando homens e mulheres, servos e servas do Senhor. Ele se converte por intermédio de Paulo, e ele tinha muitos escravos. Entre esses escravos, tinha um em particular chamado Onésimo. Quem era Onésimo? Era escravo de Filemon. Pode passar? Escravo de Filemon. Ele tornou-se cristão depois de conhecer Paulo em Roma. Olha então como é que as coisas estão caminhando aqui. Filemon aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando ele volta, ele já não encontra mais, por um tempo depois, a gente não sabe se foi no retorno imediato, mas passado um tempo, ele não encontra mais Onésimo no meio dos seus. Por quê? Porque Onésimo fugiu de Filemon. Onésimo roubou Filemon. Ele roubou coisas e roubou ele mesmo. Por quê? Porque, eu tenho que dizer isso aqui, naquele tempo escravo era o quê? Era mercadoria de troca. Escravo era comprado. Então, é como se você comprasse um carro. Esse carro é um bem seu. Se alguém pega o seu carro, ele roubou um bem seu. Se o carro sair sozinho andando, o próprio carro te roubou. Então o carro não vai fazer isso. Mas pensa no escravo. Então quando o escravo fugia, era o próprio escravo que estava roubando o seu dono.
Porque ele era a mercadoria. Ele era alguém que valia recurso, dinheiro. Eu creio que os irmãos estão entendendo. Amém? O que acontece? Onésimo foge. Vai para onde? A cidade mais espetacular do mundo para se viver uma vida promíscua, uma vida solta, uma vida regalada. Foi para Roma. E em Roma, ele ouve dizer que tem um pregador pregando em Roma. Ele vai ouvir Paulo e se converte ao evangelho. Então agora nós temos um escravo foragido que se converte. O seu senhor que está lá contabilizando o seu prejuízo, embora agora é um homem convertido, mas perdeu a sua mercadoria. Esse Onésimo, olha o que vai acontecer. Ele se torna um cristão porque conheceu Paulo. Ele roubou o seu senhor, que agora é crente. E depois de ter esse encontro com Jesus, ele abriu o seu coração para Paulo e contou a verdade dos fatos. O evangelho faz a gente fazer isso, irmão. O evangelho, quando a gente vem de verdade, quando o seu coração é convertido, você não tem vergonha de falar assim: eu já roubei, eu já traí, eu já matei, eu já furtei, eu já menti, eu já aprontei, eu era da pá virada. E aí o Onésimo se apaixonou tanto com o evangelho, ficou tão maravilhado com Cristo, que ele abre o coração para Paulo. E Paulo então prepara um momento, porque Paulo, irmãos, era um homem extremamente honesto. O que Paulo está trabalhando com Onésimo? Você precisa voltar, acertar a sua vida lá. Aí o que acontece? Onésimo começa a ajudar Paulo, vai crescendo na fé. Paulo não falou assim: você aceitou Jesus agora, volta agora. Não, Paulo preparou Onésimo e manda a carta para preparar Filemon para receber Onésimo. Mas não recebeu um cara que converteu ontem. Paulo primeiro trabalhou, talhou a vida de Onésimo, e quando ele agora endereça novamente Onésimo de volta para Filemon, ele fala: esse homem eu confio, Jesus entrou nele de verdade. Ele é uma nova criatura, ele é um homem amado, é um homem muito útil para o evangelho. Então, embora Onésimo fora convertido no ministério de Paulo, ele ainda era propriedade de Filemon. O regime de escravidão, eu coloquei aquilo ali só para você entender isso aqui, foi uma das grandes consequências do pecado humano. É inconcebível na mente de Deus um homem escravizar outro homem, seu semelhante. Isso é consequência da maior degradação, da maior mazela que o pecado gerou na vida humana. O ser humano escravizar outros seres humanos. Isso acontecia com muita frequência em Roma. Paulo precisa trabalhar no coração de Filemon, porque quando um escravo dentro do Império Romano fugia, e o seu senhor ou pegava de volta, ou ele voltava arrependido, ele podia fazer duas coisas. Primeiro, ele podia perdoar o escravo, ou ele podia pegar esse escravo, saraivar ele de pancada, podendo até matá-lo. Se ele perdoasse, ele pegava um ferrão, como se põe num boi, e fincava na testa dele. Vou colocar aqui a letra F, como se fosse um fugitivo, um fujão. Então todo mundo que olhava para ele sabia: vigia esse escravo. Esse escravo não é boa bisca, não. Então era uma situação calamitosa naquele tempo dentro do Império Romano. Vamos ao esboço da epístola de Filemon. Vamos lá. Olha lá, rapidinho. Saudações iniciais. Ele começa fazendo uma identificação, como sempre, né? E apontando Filemon como destinatário principal. Ele está escrevendo para Filemon, mas ele quer que esse assunto alcance a mulher Áfia, alcance o filho Arquipo e posteriormente a igreja. Mas é para Filemon. Depois ele entra nas ações de graças. Então, olha só a estratégia de Paulo. Ações de graças, do versículo 4 ao versículo 7, Paulo agradece a Filemon pelo amor aos cristãos. Então, Paulo ele diz: você é um homem muito amado. Nós somos testemunhas, Filemon, do grande coração que você tem. Ele ainda não tocou no assunto de Onésimo. E ele então agradece o amor demonstrado no passado. Terceiro,
ele agora entra na intercessão, do verso 8 ao verso 21, acerca do seu irmão amado, servo amado Onésimo. Paulo intercede por ele, pede a Filemão para que o perdoe pelo crime cometido e que o receba de volta, agora não mais como escravo para marcá-lo, um F de fugitivo na testa, mas recebê-lo como um servo de Deus, tal qual ele era. Tal qual ele era. Então Paulo ele não está aqui trabalhando na questão da abolição da escravatura, mas o Evangelho mostra que quando você se converte a Cristo, ele nos nivela e nos torna um só no Senhor. Quarto agora e último pedido final e a conclusão. Paulo pede a Filemão que prepare-lhe uma pousada, porque em breve, na mente, no coração de Paulo, ele iria dar uma passadinha na casa dele lá, e no finalzinho fala assim, olha, prepara aquele quartinho aí, que breve eu vou estar chegando aí, conforme justamente as suas orações, porque eu sei que você está orando para que eu dê uma passadinha na sua casa. Deus vai responder a sua oração. É isso que Paulo fala, termina com graça, com paz, e que Deus os abençoe. O que nós aprendemos aqui, nessa cartinha tão pequenininha? Agora eu quero te mostrar o que nós podemos tirar daqui para a nossa vida espiritual em Filemão. Primeiro, guarda isso aqui. Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Vamos aprender com Paulo aqui, irmãos. Ele está tratando com um senhor de escravo convertido, com um escravo convertido, e Paulo, o apóstolo, está no meio dessa situação. Olha como que Paulo vai tratar do fato, do caso. Ele não se coloca lá como o grande apóstolo. Presta bem atenção. Filemão, verso 1. Paulo, se você ler as outras epístolas de Paulo, ele fala, Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele tem autoridade para falar o que ele está falando. Então as coisas espirituais ele não está pedindo, ele está ordenando como o Senhor. Aqui ele não entra por cima, ele vem por baixo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Olha o verso 9. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou. Ele não falou apóstolo. Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Então Paulo não se apresenta, pode virar aí, como apóstolo, mas como prisioneiro de Cristo. Ele chega para Filemão e não diz assim, aqui é o apóstolo Paulo que está falando contigo aí, Filemão, presta atenção, varão. Não. Ele chega na humildade, e embora chegue na humildade, você vê a grandeza desse homem diante de Deus e diante dos homens. E quando ele vai interceder por um escravo, lembre-se, Onésimo é um escravo. Escravo naquele tempo não tinha vez, não tinha voz, era mercadoria de troca, era um objetozinho sem valor. Em vez de usar a autoridade do apóstolo, estou mandando, recebe ele de volta, põe ele aí em alta conta, em nome de Jesus. Não. Ele apresenta como prisioneiro de Cristo e como o velho Paulo. Quando vai defender a causa daquele cidadão, ele o chama de filho no verso 10. E no verso 12 ele fala assim com Filemão, recebe-o como meu próprio coração. Paulo se identifica como escravo. Que agora já não é mais escravo, é um homem livre por causa do Evangelho. Mas ele não desconsidera o fato de que existe por detrás da situação espiritual uma sentença natural. Ele ainda era escravo. Ele ainda precisava obedecer o seu Senhor. Era a demanda daquele tempo. E Paulo agora não está falando com Onésimo, foge, vaza, varão. Não, você vai voltar. Mas eu vou conversar com Filemão. E ele conversa, não usando da sua autoridade de apóstolo para impor a sua vontade a Filemão, mas solicita a sua vontade com amor. Paulo prefere apelar pelo nome do amor do que ordenar. Irmãos, olha para cá. Há muitas relações hoje sofrendo por causa do autoritarismo. As pessoas hoje não pedem, elas mandam. Podendo pedir em vez de mandar. As pessoas hoje preferem funcionar ao modo do autoritarismo e não ao modo do amor.
Eu não estou falando que quem ama não ordena, quem ama não dita normas, quem ama não impõe limites, não é isso. Paulo, quando precisa mandar, ele manda, quando precisa ordenar, ele ordena, quando precisa dizer não, é não, sim é sim, faça desse jeito, porque é Cristo quem diz a voz. Mas Paulo também entende que existem situações e circunstâncias que o amor vence, que o amor vai mais longe, que o amor nos faz produzir mais, em nome do autoritarismo, das ordenanças, de agir a ferro e fogo. Muitas vezes podemos fechar portas em vez de abri-las. Muitas vezes podemos fechar portas em vez de abri-las, quando nós exercemos uma autoridade autoritária. Eu não estou falando para você abrir mão da autoridade, é uma autoridade autoritária, em vez de uma postura humilde. Em vez de uma postura humilde. Verso 9 de Filemon, não tem capítulo, uma falha ali, verso 9. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Então guarda isso que eu estou te falando aqui nesta manhã. Por favor, me entenda. Você nunca é tão grande como quando você é humilde, age na humildade. Você pode ter autoridade constituída, investida sobre vós. Mas você não precisa ser autoritário. Você não precisa ser carrasco, perverso, tirano. Acredite, o amor vence o ódio, vence a arrogância, vence a estupidez, vence toda e qualquer mazela. O amor, a Bíblia diz, cobre multidões de pecados. A palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Que aprendamos com Paulo. Tem algo para falar com alguém? Peça a Deus sabedoria no falar. Mas é meu empregado. Ok. É um subordinado. Amém. Eu tenho que chegar e impor minha autoridade. Será que precisa ser tão assim, cruel, tão tirano, tão destituído de graça? Precisamos observar isso, irmão. Então Paulo ele prefere apelar em nome do amor do que ordenar. Guarda isso. Segundo, você nunca deve perder, vamos aprender com Paulo aqui, você nunca deve perder uma oportunidade para elogiar, eu não disse bajular, entende? Elogiar sinceramente as pessoas. Paulo chega na humildade para falar com o senhor de escravos, um homem afortunado, um homem bem-sucedido materialmente naquele tempo em Colossos, que por sinal tinha uma igreja na sua casa. Paulo fala com ele, com a mulher dele, com o filho dele, e pede para que a igreja tome ciência do fato. Agora presta bem atenção, todos vão ler o que o apóstolo vai falar antes de pedir um tratamento diferenciado para aquele escravo. Paulo fala que Filemon é bênção. Paulo diz que Filemon é um homem amável. Paulo diz que Filemon, Paulo não está bajulando, Paulo não está agindo com perspicácia. Não é maldade, não é aquela coisa macaco velho. Não, irmão. É um homem que sabe que a oportunidade quando surge, vale a pena você elogiar valores, elogiar virtudes. A gente perde muito, sabe por quê? A gente só cobre com autoritarismo. Pega isso, sai daqui menino, faz daquilo outro. E quando nossos filhos acertam, quando o marido acerta, quando a esposa acerta, a gente perde a oportunidade de elogiar. Qual foi a última vez que você elogiou os seus filhos? Qual foi a última vez que você elogiou o seu cônjuge? Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para alguém que você tem alta conta no seu convívio, relacionamento, elogiando esta pessoa por ter feito algo por você, que você é grato a ela? Olha o que Paulo fala do verso 4 a 7, ele não toca no nome de Onésimo, ele vai tocar depois, mas olha aqui, sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor. Paulo começa a engrandecer, valorizar, Paulo começa a honrar Filemon. Isso faz um bem tremendo para o coração de qualquer ser humano. Ser lembrado de que ele está trilhando o caminho certo, do que as coisas que ele está fazendo são coisas boas e úteis para a sua família, para o evangelho, um departamento específico. Não é demérito um patrão elogiar um empregado.
Não é demérito um pai elogiar um filho, antes pelo contrário, você traz ainda maiores responsabilidades sobre ele, porque ele se sente honrado pelo valor a ele entregue. Olha o que diz o texto: porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Paulo não está aumentando, Paulo não está inventando. Filemon era um homem bom. Qual que era a grandeza de Filemon aqui? O amor. O amor. Então Paulo pegou algo virtuoso neste homem e o elogiou. E o exaltou e disse para ele: você é um homem de um coração generoso. Você tem dado prova disso, Filemon. Agora, por que Paulo está falando isso? Porque Paulo vai precisar que esse amor se estenda a Filemon. Nós perdemos muito, irmão. A gente trata as pessoas mal e depois queremos o bem delas. Paulo não escreve para Filemon e fala assim: cara, tu já pisou na bola umas 10 vezes. Espero que na próxima agora você não vacila. O caso é esse aqui, ó. Não. Quero testar a sua fé. Quero ver se você é homem de Deus mesmo. Perdoe esse homem aqui, Onésimo. Não. Quero ver se você me obedece. Quero ver se você me tem por alta conta. Paulo destaca a vida fiel de Filemon, tanto para com Deus, como para os irmãos. Paulo agradece a Deus em oração pelo relacionamento de Filemon com Jesus e com os irmãos. A pergunta que eu trago é essa: qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida de uma pessoa e disse isso para ela? E disse isso para ela. O amor não é o ódio, cobre multidões de pecado. O amor cura. Um elogio pode criar pontes aonde só existiam muros. Nós precisamos pensar nisso, irmão. Tem um monte de gente reclamando aí de relacionamentos frios, machucados, travados. São pessoas que não perdem, são pessoas que perdem a oportunidade de elogiar o seu companheiro, elogiar o outro. Só critica, só vê o erro, só vê a falha, só vê, e depois, muitas vezes, chega mostrando o erro para ver se daqui para frente vê se melhora. Não melhora, dificulta mais ainda. Tem mulher querendo consertar o marido, só falando o erro dele o tempo todo na cabeça dele. É triste, não vai dar certo. Estratégia falida. Tem maridos que querem consertar suas mulheres só criticando e apontando erros e falhas. Não faz um elogio. Nós precisamos mudar rotas. Nós precisamos mudar valores dentro de nós e postura cristã. Vou te dizer uma coisa. Quando Jesus começou o ministério dele, olha como é que o elogio é tremendo, irmãos. Quando Jesus começou o ministério dele, Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que João Batista estava batizando Jesus. Ele começa o ministério dele ali, com 30 anos de idade, no reduto do Jordão. Quando ele foi batizado, a Bíblia diz que o céu se abriu. Você se lembra disso? Uma pomba desceu sobre ele, o Espírito Santo. Estava em carne o Filho. E uma voz do céu bradou. O que é que Jesus ouviu do Pai? Vê se não vacila não, hein? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer, alegria. Como é que você manda o seu menino de manhã para a escola? Vai, porqueira, burro. Às vezes nós falamos para as pessoas só o ponto negativo. O encorajamento não vem.
Diga para as pessoas que estão do teu lado, não aqui agora, mas do teu lado no cotidiano, que elas são bênção na sua vida. Maridos perdem a oportunidade de encher o tanque emocional das suas esposas em não dizer para elas que elas são bênção nas suas vidas. Talvez você diga assim, mas eu não preciso. Mas você não é mulher. Homem precisa de elogio, quiçá uma esposa, quiçá uma mulher. Diga para elas que elas têm sido uma bênção na sua vida. Diga para elas que o bem delas tem feito bem a você. Diga para os seus filhos que você tem orgulho deles, que eles têm acertado. E quando acertar, não estou falando bajular, irmão. Não confunda, a bajulação não traz vida. Mas eu estou falando aqui de elogios. E aí nós podemos confirmar que a casa de Filemão era uma benção. A vida de Filemão era uma benção. E o seu testemunho era verdadeiramente uma bênção. Ele era uma bênção para as pessoas. Sua vida tem sido um refrigério para as pessoas que você convive com elas? Você tem sido uma bênção para as pessoas que você caminha diariamente com elas? Você edifica pessoas, você encoraja pessoas? Esse é o espírito cristão. Eu repito, um elogio pode curar relacionamentos. Tem pessoas que quando chegam no trabalho, o ambiente fica tomado, fica cinzento. E é triste você às vezes entender que é um crente que chegou e gerou um clima ruim no ambiente. Por quê? Porque é cri-cri, bagunceiro, pirracento, coração duro. Você está vivo? Tá. Então você pode mudar isso. Um elogio pode curar um relacionamento. Terceiro, vamos lá. Você nunca deve perder a oportunidade de ser um pacificador. O que eu acho lindo em Paulo aqui, irmãos, que Paulo, olha para mim aqui, irmãos, Paulo não precisava meter a mão dele nesse negócio. Paulo está com a cabeça a mil, o homem está preso, gente. A agenda dele está tomada, milhões de coisas para resolver, grandes problemas sobre os seus lombos. E Paulo agora tem um escravo precisando de um apoio dele. Porque quer consertar a vida dele. Quer acertar daqui para frente e não errar. Então escuta, irmão, eu vou ler o verso 15 até o 17. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo. Olha, irmãos, Paulo não está pedindo para que, presta bem atenção, para que Filemão desse ele uma carta de alforria. Paulo está dizendo, ele vai voltar como escravo, embora sendo, olha lá o texto, olha aqui. Olha, não mais como escravo, mas acima de escravo. Não estou te pedindo para você colocar ele na casa principal, botar um quarto do lado do seu quarto, vestir ele com roupa de filho, não é isso. Ele vai continuar sendo um trabalhador seu, ele vai continuar sendo um escravo seu, mas você precisa entender que ele não é apenas um escravo, mas ele é um irmão na fé. Não o mate, não o torture, não aplique sobre ele as leis severas. Trate-o como irmão na fé. Ele vai voltar, ele vai trabalhar, ele vai te servir. Ele é seu escravo, você é o senhor dele. Mas não o trate mais, não olha para ele mais como apenas um escravo, mas como um irmão. Para mim, olha o que Paulo faz, irmão. Ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você. Entre outras palavras, Paulo está falando assim, ele está voltando cheio de amor por ti. Porque Jesus mudou o coração dele. Jesus transformou a vida dele. E ainda mais para você, tanto como pessoa, como quanto cristão. Assim, olha o pacificador. Se você me considera companheiro na fé,
Paulo não diz, o apóstolo está mandando. Ele diz, se você me considera um companheiro na fé, receba-o. Irmão, fechou a conta. Como se estivesse recebendo a mim. O que ele está fazendo? Se você está recebendo ele como se estivesse recebendo a mim, trate ele bem. Ajuda esse homem. Deixa ele provar para você que ele mudou de verdade, de fato. Que ele é digno de confiança. Paulo foi um intercessor. Paulo foi um mediador. Paulo foi um pacificador. Temos nós construído pontes ou cavados abismos entre as pessoas? Como é que nós estamos reagindo, irmãos? Nós temos sido pacificadores ou atormentadores? Ou geradores de contenda? Tem um texto lá em Provérbios que fala 6 coisas Deus aborrece, a 7ª ele abomina. Que é aquele que lança, o que ele abomina é aquele que lança contenda entre os irmãos. O problema não é ele. O problema é entre João e o Pedro. Aí ele chega, conversa com Pedro, fala uma coisa, ele vai no João e fala outra coisa. Ele vai contaminando o ambiente. Depois ele fica de fora vendo o pau quebrar e fala assim, ô Jesus, tem misericórdia. Olha, esses crentes não valem nada. Deus odeia, Deus abomina esse tipo de comportamento que a maioria das vezes muitos cristãos têm tido. Nós temos que tomar cuidado, irmão. Deus te ama, mas tem comportamentos que ele abomina. O fato de eu amar minhas filhas não quer dizer que eu tenho que aceitar o comportamento delas. Eu amo minhas filhas, vou continuar amando, é um amor incondicional. Eu amo você, mas eu não vou concordar com o seu erro. Eu não posso dizer para você que Deus vai aplaudir esse espírito contencioso no seu coração. Agora isso não acontece só com as pessoas de fora, não. Tem gente dentro de casa assim. Ele não é um pacificador. Ela não é uma pacificadora, ela não quer paz, ela quer ainda continuar com aquele problema velho, antigo. Tem mulheres prendendo seus maridos, por quê? Porque há 10 anos atrás, ele cometeu um grande pecado, pastor. Ele está aqui na minha mão, você pensa que eu esqueci? Aí o marido tem que andar numa corda bamba, quando ele dá uma vacilada, fala, olha o negócio lá atrás. Não pacifica. Não esquece, não é curado. Quer sempre gerar um clima ruim. Tem pessoas que gostam, irmão, escuta o que eu estou falando, isso é masoquismo emocional. Tem pessoas que amam contenda, amam conflitos. Se não tiver para ela, a vida fica ruim. Não sabe conviver em paz. Aí quando parece que está em paz, tem que procurar alguma coisa para gerar um conflito. Porque consegue viver, não é viver, sobreviver num clima contencioso. É assim em casa, é assim no trabalho, é assim na igreja. Para onde vai? É problemático. Olha o evangelho curando o coração de um escravo. Você pensa que o Onésimo era fácil? Não. Se ele fosse gente boa, Paulo não precisava nem escrever. Fala com ele, manda esse menino para cá, isso é uma bênção. Está me fazendo uma falta. Ele roubou Filemon. Paulo era apóstolo, mas em vez de ordenar, ele pede, ele suplica para um irmão na fé. Há um ditado chinês que diz que pegamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Tem gente levando fel para casa, querendo o benefício do mel. Não vai ter. Ser pacificador é o que, pastor? É aplacar a ira no coração de uma pessoa contra a outra. Muitas pessoas já compartilharam o azedume dela com respeito a outrem com você. O que você fez? O seu silêncio apoiou a malignidade no coração alheio. Pastor, mas é meu amigo. Isso, porque é seu amigo, você deveria falar a verdade com ele. Olha, você não deveria agir assim. Esse sentimento não é bíblico. Vai para a Bíblia, irmão. Não é o que eu penso, o que eu acho. O que eu penso, o que eu acho, vem depois. Primeiro apresenta a Bíblia. Mostra o que é certo, biblicamente.
Eu trouxe o texto lá de Provérbios que fala 6 coisas Deus aborrece e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que apressam para correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Olha Marcos capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados pacificadores, porque dos tais é o reino. Não. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Quer ser chamado de filho de Deus lá na eternidade? Seja um pacificador. Seja um crente de verdade, porque um crente de verdade, ele não ama contenda, ele não ama intriga, ele não promove intriga, ele é um pacificador. 4, no Evangelho de Cristo, coisa linda, não existe pessoa mais importante que a outra. Aqui nós temos variadas profissões, posições sociais, e nós respeitamos todas elas. Mas para Cristo Jesus, o nosso Senhor, todos nós aqui somos um nível só. Somos todos filhos de Deus. Aqui não existe doutor filho de Deus. Não, aqui somos todos filhos de Deus. Você é doutor aqui nessa terra. E parabéns pelo doutorado que você tem. Faça bom uso do seu investimento. Você é um profissional liberal. Aqui dentro você também é um profissional liberal. Ok, bacana. Mas quando nós nos assentamos aqui para congregar, quando nós nos encontramos, quando nós nos reunimos, nós somos pessoas iguais perante o Senhor. No Evangelho de Cristo não existe pessoa mais importante que a outra. Filemon, verso 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Paulo nivela. Paulo não fala assim, recebe esse escravo aí, cristão. Paulo está dizendo, eu sou igual a ele é igual a mim. Não há diferença entre nós. Posição hierárquica, existe diferença. Mas isso não dá a Paulo o direito de humilhar Onésimo, que agora também é filho de Deus, como ele tal o é. Nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender que não existem pessoas mais importantes do que as outras no reino de Deus. Paulo, o apóstolo de Cristo, roga a Filemon para receber o escravo convertido como se fosse ele mesmo. Isso, repito, quer dizer que não existe uma pessoa mais importante do que a outra na igreja de Jesus. Somos todos iguais, somos todos companheiros de jornada na fé. Estamos indo todos para o mesmo encontro com Deus, nosso Pai. 5º e penúltimo. Você nunca deve desistir de ver o poder do Evangelho prevalecendo na vida das pessoas. Olha a fala de Paulo aqui acerca de Onésimo. E eu quero aqui incentivar você, irmãos, a crer que Deus tem poder para transformar qualquer inútil em útil. Amém? Ele fez isso na minha vida, na vida de muitos aqui. Eu não quero te chamar de inútil, mas fez isso na vida de muitos aqui. Amém? O que é inútil aqui? Onésimo era escravo. Escravo é inútil? Trabalha demais, irmão. Produz muito. Só que ele estava vivendo uma vida desviada, uma vida longe do Evangelho. Então ele não tinha utilidade nenhuma para o reino de Deus. Pode um crente ser inútil? Pode. A vida dele para Deus não serve para nada. Por enquanto, irmão. Por enquanto. Ele pode ser um grande empreendedor. Ele pode ter muitas coisas a fazer e serem feitas por ele. Agora, se ele não se posicionar, é um inútil. Olha o que Paulo fala de Filemon. Perdão, de Onésimo a Filemon. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para ti quanto para mim. Eu fico maravilhado de ver como que Paulo está exaltando o Evangelho na vida de um escravo, bem como na vida do seu Senhor. Jesus apanha um escravo fugitivo e faz dele um homem livre, santo, salvo e útil. Não há caso perdido para Jesus. Amém, irmão? Você crê que não há caso perdido para Jesus? Então nós vamos orar aqui pelos seus familiares nesta manhã, amém? Tem pessoas na minha família que precisam ser alcançadas. Tem na sua ainda? E se tem uma coisa que desanima a gente, às vezes, é familiar. No que diz respeito à salvação e conversão. Você costuma orar pelo Zezinho. Mas, rapaz, eu comecei a orar por ele, que a vida dele está ainda mais de mal a pior.
Você não pode desacreditar. Não há caso perdido para Jesus. Onésimo estava no rock and roll em Roma, estava fazendo e aprontando em Roma, desviadão, jogado no lixo, perdido. Foi só ele ter um encontro com o Evangelho. Quem pregou para ele não foi Filemon. Quem pregou para ele? Paulo. Deus usa pessoas longe, Deus usa pessoas que você não conhece para poder falar do amor de Jesus, para impactar o coração daqueles que nós amamos e queremos salvos por Cristo Jesus. Então o Evangelho transforma pessoas. Você não deve desistir de pregar, nem de esperar a transformação das pessoas. Jesus ainda transforma escravos em homens livres. Um inútil numa pessoa útil. Um escravo no irmão. Ele ainda tem poder para transformar um ladrão em pessoa honesta. Um fugitivo que volta para pedir perdão e para reconciliação. O que acontece com Onésimo? Onésimo foi para Roma como escravo, mas volta de lá como irmão, embora sendo ainda escravo e tendo um dono esperando, Filemão. O cristianismo transforma, irmão, o pior escravo nos melhores dos homens livres. E é isso que Paulo está falando. Esse camarada antes não valia nada, mas hoje é importante para mim e é importante para você, Filemão. Recebe Onésimo aí. Esse cara é muito útil. Esse cara está apaixonado por Jesus. Esse cara vai dar fruto aí no meio dos escravos. Lembra de José como escravo na mão de Potifar? Um escravo de excelência. Tomou conta de tudo aquilo que o seu senhor depositara em suas mãos. Por isso que ele não deitou com a mulher de Potifar. Porque ele tinha Cristo no coração, convertido. E ele viu o seu pai pagando 14 anos pela sua mãe. E nunca ter tocado nela. O exemplo fala mais alto do que as palavras. Aquele garoto não tinha um pai promíscuo dentro de casa. Ele cresceu dentro de um lar, vendo o pai pagando, esperando para ter a mãe como esposa. Eu repito, aquilo que você faz, impregna na vida dos seus filhos, seu comportamento, suas atitudes, suas palavras, sobretudo seus exemplos. Uma pessoa convertida precisa ser uma bênção. E Paulo está falando, o Onésimo está voltando, uma bênção. Eu ponho a mão no fogo para ele, eu tenho certeza que esse rapaz vai te abençoar aí. Filemão, ele não é mais o mesmo. As palavras mudam de quem se converte de verdade. Sua conduta muda, suas atitudes mudam. Antes era um problema, agora uma bênção. É assim a sua vida? Depois que o Evangelho entrou no teu coração? Tem que ser, irmão. Sexto e último, para nós orarmos. Vamos aprender com Paulo aqui em Filemão. Aprender com Filemão e com Onésimo. Nós precisamos, termino aqui, exercitar tanto a restituição como o perdão. Eu acho isso lindo em Paulo. Paulo não manda Onésimo, zera a conta, não te der mais nada. Não. Paulo fala com ele, recebe-o, perdoa-o, e se ele te deve alguma coisa, eu vou pagar para ele. Entenda isso, irmão. O perdão não isenta a dívida. Eu aceitei Jesus, estou firme naquele versículo, as coisas velhas já passaram, as contas não, irmão. As contas continuam ainda na ativa. Tudo se fez novo. Pode ir lá pela fé que no SPC seu nome foi tirado, você não deve mais nada no banco, você está limpo, está tudo resolvido. Não, irmão, está tudo travado. Só você está livre. Você foi liberto. Cristo mudou o seu viver. E agora você vai colocar sua vida em ordem. Agora presta bem atenção, irmão. Onésimo não tinha como pagar, mas quer acertar a vida. Deus move céus e terra quando uma pessoa quer honrar os seus compromissos. E começa com aqueles irmãos que vão botar a faca no seu pescoço. Se você está devendo o padeiro e o banco, paga o padeiro primeiro. Depois você paga o banco. Porque o banco não vai te ligar te ameaçando, não. O padeiro, ele pode falar assim, vou cortar ele na peixeira se você não pagar os R$100 que ele me deve. E por causa de R$100. Você viu lá nos Estados Unidos agora, um brasileiro que foi para os Estados Unidos, com 2 meses de América, fizeram um churrasquinho no final de semana, deu $70.
Dividiu para 3, ele se sentiu ofendido. Pegou a peixeira e deu 3 facadas no rapaz, matou um rapaz. Só que matou um rapaz num estado chamado New Hampshire. Lá tem pena de morte. Nós temos que orar para ele pegar a prisão perpétua. Porque há grande probabilidade dele ser morto. Porque com ferro feriu, com ferro será ferido. E é o mesmo estado que mataram uma brasileira que chegaram aqui em Valadares e enterraram o corpo dela, que o marido dela matou ela. Quem viu isso? O marido matou a mulher lá, no mesmo estado, New Hampshire. Tem 2 brasileiros quase que no corredor da morte. Não estou dizendo que estão quase. Vai ser julgado agora. E lá julga rapidinho. Não tem esse negócio de ficar 10 anos esperando julgamento, não. Julga rapidinho. Precisamos exercitar tanto a restituição como o perdão. Olha o que diz o versículo 18 e 19, para nós orarmos. E se te fez algum dano, conversão não desfaz o dano. Escuta isso, irmão. Paulo está intercedendo pela reconciliação, recebe-o de volta, o perdão, e agora ele vai tratar da restituição. Isso é sério, irmão. E se ele te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, do meu próprio punho, o escrevo. Eu o pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo, a mim te deves. Então o que Paulo está fazendo aqui? Eu sei que Onésimo te deu prejuízo, Filemão. O que ele te deve, me fala, porque eu vou pagar. Onésimo não tinha como pagar, mas quer pagar. Deus toca no coração de alguém para pagar para ele. Irmãos, Deus faz isso, você crê? Deus faz isso, irmão. Deus move céus e terra para poder fazer as pessoas serem endireitadas em suas vidas. Se você quiser, Deus vai te ajudar. Talvez não vai aparecer alguém, irmão, que vai te dar o dinheiro limpinho aqui. Toma, estou te dando. Talvez Deus vai abençoar o fruto do seu trabalho. Você vai vender 3, 10 vezes mais do que você vendia. Deus pode fazer um cliente chegar e comprar a metade que você tem. Deus pode mover, eu não sei. Onésimo não sabia. Mas a grande verdade é que Paulo está dizendo, se ele te deve, eu vou te pagar. Agora, uma pessoa convertida tem uma transformação no seu caráter. Ele deixa de ser caloteiro. Irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus, nesta manhã, inspire você a ser uma pessoa honesta nos seus negócios. Se você deve, pague. Se você não pode comprar, não compre. Se você está pegando emprestado, não tem como pagar, não pegue. Não minta. Não, semana que vem eu te pago. Você sabe que nem daqui a 10 meses você vai ter como pagar. E eu já falei aqui nessa igreja. Se alguém te pedir alguma coisa, pergunta o pastor primeiro, para te ajudar. Você não é obrigado. Mas você quer se ver livre de problema? Pergunta o pastor primeiro. Se você é inteligente, você já pegou. Se não ficou no atraso, depois nós conversamos no particular. Não entendi não, pastor. Você ama o que você tem, seu dinheiro é suado. Infelizmente, irmão, nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Teve uma irmã que ficou com raiva de mim uma vez porque eu falei isso aqui. Ela falou, emprestou. 3 meses depois veio chorando. Pedi para interceder. Eu falei. O pastor falou. O pastor está falando é para ajudar. Não é para atrapalhar. Agora, você é livre para fazer o seu negócio, fazer o que você pensa, o que você quer, do jeito que você quer. Fica à vontade. Paulo restitui Onésimo e está pronto a restituir o dinheiro que Onésimo roubou. Mas embora Paulo, termino aqui, esteja pronto a pagar a dívida, escuta isso aqui. Ele encoraja
Filemon a perdoar. Repita comigo, o perdão é mais importante que a restituição. Pode virar aí, minha filha. Repita comigo de novo, o perdão é mais importante que a restituição. Amém? Porque eu posso restituir e nunca ser perdoado. Zequinha, que bom te ver. Sabe o Joãozinho lá, aquele safado? Me pagou. Bandido, não vale nada. Ele foi restituído, mas não perdoou. Como também eu posso perdoar e não ser restituído. Tinha uma pessoa que me devia. Sabe o que Deus falou comigo? Perdoa a dívida. Eu falei, mas Jesus, era para perdoar a pessoa. O Evangelho fala para perdoar a pessoa. Ele falou comigo de novo, perdoa a dívida. E perdoa a pessoa. O que eu estava fazendo? Eu estava estrangulando alguém que eu sabia que não tinha condições de me pagar. Eu estava estrangulando. Eu sabia que não tinha condições de pagar. Eu já vendi roupa há muitos anos. Vendi roupa. E essa pessoa foi uma sacoleira que eu botei muitas roupas na mão dela para vender. Ela vendeu quase tudo e não me passou o dinheiro. E o dinheiro, foi porque ela comeu o dinheiro, pagou aluguel com o dinheiro, e depois eu te pago, e não tinha condições. Ela meteu os pés pelas mãos, coitada. E eu fui sufocando, porque eu quero receber meu dinheiro. O Espírito Santo de Deus falou comigo, eu estava estudando seminário, falou comigo assim, perdoa ela. Tira o fardo dela. Perdoa ela. Aí quando eu cheguei lá, ela me viu, já tremeu, eu falei, estou aqui para te perdoar. Você e a dívida. Ela começou a chorar em pânico. Não, eu vou te pagar. Eu falei, não vai pagar mais nada. Você não me deve mais nada. Estamos na bênção, amém? Amém. Glória a Deus, vamos embora. E eu voltei para casa em paz, em segurança. Deus me deu graça para ter muito mais do que eu tinha na mão daquela mulher, logo ali na frente. Sabe, irmão, a gente quando não perdoa, a gente não trava não é lá não, trava é cá. Eu não estou falando para você fazer o mesmo, mas eu estou falando para você ler mais a Bíblia. Porque se você ler mais a Bíblia, talvez você fará mais do que eu já fiz. É o que Paulo fala aqui com ele. Olha o que Paulo vai falar aqui com ele. O perdão é a marca de um verdadeiro cristão. Repita comigo, o perdão é a marca de um verdadeiro cristão. Perdoar é cancelar a dívida, é não cobrar mais, é deixar outra pessoa livre. Livre. Então a vida de Onésimo resume em 5 partes. Primeiro, na casa de Filemon, desonesto, ímpio, ladrão, vagabundo. Segundo, em Roma, ele foi para uma falsa liberdade. É o que acontece quando as pessoas desviam, ou quando não está desviada, ela está no mundo mesmo, não conheceu Jesus, ela quer uma Roma. Roma naquele tempo era o melhor lugar para se viver dissolutamente. Roma é uma São Paulo da vida. Quer os bacanais, quer 24 horas no rock. São Paulo. Ninguém vai para Chonim. Para São Paulo. Eu quero curtir intensamente. Vai para São Paulo. Peca à vontade. Longe de tudo, de todos. Ele foi para Roma. E lá ele viveu um tempo de dissoluta vida. Terceiro, sob a influência da pregação de Paulo, ele se converte. Quarto, na prisão em Roma, ele se torna um amigo de Paulo, um chegado de Paulo, e ele agora está bebendo uma fonte limpa de um evangelho puro e cristalino. E agora, ele volta novamente para a casa do seu Senhor. Eu termino trazendo aqui essa última informação. Veja comigo, olha lá. Pode colocar aí. Quando você faz as coisas do jeito de Deus, meu desafio aqui é pedir a você nessa manhã, que faça as coisas do jeito de Deus. Quando você faz as coisas do jeito de Deus, irmãos, os resultados sempre transcendem as expectativas. Olha como é que Paulo termina, Filemon, verso 21. Escrevo-lhe certo de que você fará o que eu digo. Sei que você vai perdoar. Eu sei, irmão, eu tenho por mim que Paulo nem essa dívida pagou. A gente não tem como. Eu tenho por mim, isso é o meu modo de pensar. Filemon foi tão impactado
com a maneira como Paulo lidou com a situação, como o Espírito Santo naquele negócio, Deus transforma o dono do escravo e transforma o escravo. Só Jesus vai fazer, só o Evangelho, e traz os dois no mesmo nível, embora respeitando a hierarquia social. Um é senhor e o outro é escravo, mas perante Deus são iguais. E aí Paulo termina dizendo assim: eu sei que você fará tudo o que eu estou te pedindo. E mais, olha o que ele diz: eu sei que você fará mais do que eu estou te pedindo. Seu coração é bom, Filemão. Você é um cara de excelência. Deus espera mais de você. Eu posso ouvir um amém? Espera. Deus espera mais de você na sua casa. Há uma responsabilidade sobre você, jovem, sobre você, pai, sobre você, mãe, sobre nós aqui. Deus espera mais, não é mais do mesmo, não. Deus espera que você frutifique mais, que você flua mais, que você produza o bem para as pessoas e para o reino de Deus. Tem pessoas que vivem do mesmo jeito sempre. Chegou a hora de mudar. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar ao Senhor nesta noite, nesta manhã. Se tem algum familiar seu do teu lado, segure a mão dele, pode ser? Feche os seus olhos. Senhor, torna-nos livres nesta manhã. Tira toda a escravidão espiritual, emocional, física, existencial do nosso meio. E quando eu falo nosso meio, eu falo do meio da igreja. E quando eu falo no meio da igreja, eu falo no meio das famílias. Eu oro a Ti juntamente com meus irmãos para que cada familiar nosso seja livre da escravidão, do pecado. O pecado escraviza. O pecado é o pior escravo que existe para escravizar vidas nesta terra. Eu peço a Ti nesta manhã que liberte familiares, filhos, irmãos, pais, nora, sogra, genro, netos, sobrinhos, tios. Toca, Senhor Deus, nos avós, toca, Senhor Deus, nos pais, toca, Senhor Deus, nos irmãos dos Teus filhos aqui presentes, aonde estiver um ente querido nosso. A nossa oração é que Tu possas alcançá-lo pelo poder do Teu Evangelho. Coloca um Paulo na vida deles, Pai. Coloca um Paulo no caminho dos nossos filhos que estão longe. Coloca um Paulo, Senhor Deus, na vida dos nossos onésimos, que precisam ter suas vidas transformadas. Mas faz de nós como Filemons, corações cheios de amor. Homem capaz de amar, é rico, não tem problema. A riqueza não é problema para Deus. O problema para Deus é a pobreza do nosso coração. Tem misericórdia de nós, tira o ódio, tira a amargura, o ressentimento, o rancor. Que possamos deixar as pessoas voltarem às nossas vidas. Que possamos, ó Deus, aceitar, ó Deus amado, o dano, o erro praticado lá atrás, em nome do Evangelho, e virar a página transformados e libertos. Eu Te louvo pelas reconciliações que o Senhor tem gerado no nosso meio. Eu Te louvo porque quem não era hoje volta a ser. Eu Te louvo porque o Senhor transforma escravos em livres, inúteis em úteis para o Teu Evangelho e para as famílias. Nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus que restaura. O Senhor é um Deus que nos traz honra e nos faz mais do que vencedores. Muda, Senhor Deus, a família do meu irmão, da minha irmã. Toca nos familiares. Toca, Senhor Deus, neste casal. Toca, Senhor Deus, nesta família. Toca, Senhor Deus, no sentimento, nas emoções do Teu povo, Senhor. Que sejamos pacificadores, que sejamos humildes, que possamos ser pessoas que elogiem, pródigos nos elogios e economicamente nas críticas. Senhor, tenha misericórdia de nós, dos nossos lares, dos nossos relacionamentos. Salva os onésimos e transforma os Filemons, para que possamos ser uma bênção como Paulo, para a Tua honra e para a Tua glória. Somos desafiados por essa epístola tão pequena,
mas tão rica como o manual de relacionamentos. O que estava desfeito ontem pode ser refeito hoje. O que não prestava ontem pode prestar e muito hoje. O que estava longe pode vir para perto e permanecer para sempre, como o apóstolo Paulo disse acerca de Onésimo Filemão. Muda a nossa história, Senhor. Muda o nosso coração. Ajuda-nos a servir e a servir mais. Mais, eu sei que o Senhor espera mais deste homem, mais desta mulher, mais do que vir à igreja meramente, mais do que assentar no banco e ouvir o pastor, mais, ó Deus amado, permitindo que o Evangelho produza nele e nela espírito e vida e muda sentimentos e valores. Em nome de Jesus eu oro pela vida material de cada um aqui, eu oro pela vida financeira de cada um aqui. Senhor, em nome de Jesus, ajuda aqueles que querem pagar, estão endividados. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui, de repente deve tanto que não vê uma porta de escape, não tem condições, ó Deus, humanamente falando, de sair desta situação. Ajude, dê estratégia, dê sabedoria. Senhor Deus, ilumina a mente e o coração, mas mais do que isso, coloca nas mãos deste homem, desta mulher, ó Deus, ainda que seja um milagre, condições financeiras e materiais, para sair deste estrangulamento, desse momento difícil, ó Deus amado, que está vivendo e passando. Abençoe o pão, a água, abençoe os mantimentos, abençoe, ó Deus, a vida material do teu povo. Nós oramos, meu Pai, e pedimos isso para a glória e o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode dar um abraço aí, um beijo no seu cônjuge. Isso.